Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Na devocional de Natal hoje eu quero refletir com você numa passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 16, se referindo aos pastores que vão visitar Jesus. Diz o seguinte o texto: foram depressa encontrar Maria e José e a criança deitada na manjedoura. A gente sabe pelos relatos bíblicos que Jesus nasceu numa estrebaria e por conta de não ter onde deitá-lo, colocam numa manjedoura. Veja só os elementos simbólicos que estão presentes: pastores, estrebaria e manjedoura. Pastores cuidam de ovelhas, e essas ovelhas, quando estão muito pequenas, são cordeiros. É interessante nós observarmos que para Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus que reina sobre todo o universo, não existe coincidências. Jesus nascer numa estrebaria, ser colocado numa manjedoura e ser visitado por pastores, aponta que ele, de fato, é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Como João Batista vai dizer aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Tudo isso é muito importante dentro do aspecto do símbolo que remete ao Antigo Testamento. Quando vamos para Êxodo, onde Deus instala a Páscoa, ele pede que cada família separe um cordeiro de um tamanho que dê para toda a família, assim faça a ceia da Páscoa com esse cordeiro. Só que era exigido que esse cordeiro fosse perfeito, de um ano somente, porque se tivesse algum defeito, se ele passasse da idade, não era aceitável diante de Deus. Jesus Cristo, para ser o Cordeiro de Deus, ele precisa ser aceitável diante de Deus. Por isso, Jesus nasce de uma concepção espiritual para nascer sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum. E Jesus permanece assim. Todo o seu ministério, toda a sua vida foi uma vida em santidade, uma vida a qual ele não se maculou com nada. Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, como nós estamos falando, que as coisas do Antigo Testamento, os símbolos, sacrifício, sacerdócio, tabernáculo, tudo aquilo são sombra dos bens futuros apontando para Jesus. Então, aquele cordeiro da ceia pascal apontava para o verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo. O cordeiro que, como mudo, foi levado ao batedouro, como Paulo ressalta aos romanos. Toda vez que Israel, no Yom Kippur, fazia sacrifício pelo perdão de toda a nação, estava apontando para Jesus Cristo. Todos os dias no templo, quando se levava o animal para sacrificar, estava apontando para Jesus Cristo. Porque esses animais, esses sacrifícios, era para perdão de pecados. Só que eles precisavam fazer isso anualmente. Toda vez que iniciava o ano, o sacerdote precisava fazer sacrifícios para perdão de pecado de toda a nação. Individualmente, as pessoas também faziam sacrifício para perdão dos seus pecados. E tinha a Páscoa anual. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus, pelo fato de ele ser um cordeiro perfeito, de ele ser o Filho de Deus, de ele ser esse ser sem mácula, sem ruga, sem mancha nenhuma, o totalmente justo, o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. E como Jesus Cristo é eterno, o seu sacrifício também é eterno. Não precisa ser mais repetido. A gente não precisa mais se preocupar em estar sempre fazendo sacrifício, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito para a minha vida, para a sua vida. E nós podemos contar com isso. Aquele cordeiro lá de Êxodo era o cordeiro da primeira aliança. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus da segunda aliança ou da nova aliança que foi estabelecida no sangue derramado desse Cordeiro. Uma nova aliança que nos coloca numa outra condição, que é a condição da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da assistência de Deus. É uma aliança em que o justo Jesus Cristo se tornou justificador de todo aquele que nele crê. Então, se a gente quer perdão para os nossos pecados, a gente não precisa mais de sacrifício. A gente precisa somente de Jesus Cristo. Ele concede esse perdão. Quando nós cremos nele, nos arrependemos dos pecados, confessamos a eles, nós alcançamos a sua misericórdia, alcançamos o seu perdão. Eu e você pertencemos à nova aliança.
Eu e você somos renovados em Cristo Jesus. Eu e você somos chamados para um novo tipo de vida no reino de Deus, graças ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado de cada um de nós, nos tornou justo e nos chama para viver essa nova realidade no seu sangue. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tal obra de salvação feita em Jesus Cristo. Aquela pequena criança que nasceu, ela já nasceu simbolicamente ali na estrebaria, sob a manjedoura, para representar o verdadeiro Cordeiro que ia ser sacrificado, aquele que ia ser a propiciação pelos nossos pecados, aquele que é o sacrifício perfeito, expia nossos pecados de uma vez por todas, de fato que, como Paulo disse, agora a nossa vitória já está estabelecida. Nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Muito obrigado por isso. E que nesse Natal nós lembremos de caminhar com esse Cordeiro, de viver como esse Cordeiro, de aceitar a renovação que ele fez, a tal ponto, como Paulo diz, que nós somos já novas criaturas em Cristo Jesus para viver este novo da nova aliança. Obrigado por tudo isso, por nos apresentar um Cordeiro que tinha, Senhor, suficiência nele mesmo, não só para uma família, como no Antigo Testamento, mas para toda a humanidade que nele crê. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.